O que é um país triste? Numa censura de humor na democracia? Ou num capitalismo? A ditadura militar ela foi um governo de esquerda ou de direita? Quando o Crivella brecou os livros da Bienal, ele se transformou em um comunista? Porque até onde eu sei, na Alemanha, por exemplo, na época do nazismo, eles queimaram o livro em praça pública. E aqui, se deixarmos, vão queimar tudo que não for considerado de Deus. O que não for ungido, né? Pouquíssimas pessoas que eu conheço são ateus. Então, se a gente parar para pensar, o Brasil, a maioria das pessoas acreditam em Deus. E não importa a religião. Não importa. Todo mundo aqui, a gente pode generalizar, acredita em Deus. Percentual baixíssimos de pessoas que não acreditam, que não têm crença. Assim, que não acredita no Cristo. Que não acredita na figura de Deus, Jeová. Entendeu? Então, e essas pessoas que acreditam em Deus, por exemplo, elas, por exemplo, lotam os presídios hoje. Os presídios ali, em grande maioria, são pessoas pobres, mas em grande maioria acreditam em Deus. Se a gente pega, por exemplo, o cenário político nacional, desde a Câmara dos Vereadores até dos deputados, né, estão cheios de cristãos, tanto da esquerda quanto para a direita, certo? E esse pensamento cristão que beira o fanatismo, e esse fanatismo que faz as pessoas cometerem loucuras. Se você parar para pensar que os médicos que operaram a menina de 10 anos, né, a equipe médica, a equipe do hospital, elas também acreditam em Deus. E as pessoas que estavam na porta defendendo o ideal deles ali de que a menina tiraria a vida de outra criança, não se preocupando com o agressor e tal, estavam ali em nome de Deus. E a outra galera, os grupos feministas, a galera da esquerda que foi lá para combater a galera da direita, também acredita em Deus, em grande maioria, né? A gente vive num país cristão. Agora, o erro tá, no meu entender, em ficar em cima do muro. Porque quando você fica em cima do muro, automaticamente você reforça o discurso daquele que tem mais voz, certo? O Marcelo Tais, quando ele fala, por exemplo, que ele não é direita e nem esquerda, na verdade ele está se assumindo direita, que é o lado que vence, é o lado forte, é o lado do capital, é o lado de quem tem grana, é o lado opressor. É óbvio que é opressor. Por quê? Porque tem capital, porque tem grana, porque é majoritariamente branca, entendeu? E é interessante a gente entender que majoritariamente branca, eu falo de instituição. O branco é uma instituição. Eu comecei a entender, né, quando eu parei assim de me deslumbrar. Nunca fui deslumbrado, mas eu parei assim de tentar procurar essa coisa que todo mundo falava que sente, né? Relacionado a Espírito Santo e tal. Porra, eu acho que eu, enquanto favela, criado no morro, no começo dos anos 90, com certeza o cristianismo é aquilo que estava mais presente ali na minha realidade.
poucos eram os terreiros, né? Hoje eu consigo compreender que, que demonizaram os terreiros e tal. Mas com o fim dessa cultura religiosa que eu determinei para mim, eu determinei o fim dessa cultura religiosa na minha vida, certo? E eu aprendi a pensar que os erros em sociedade, os erros da sociedade, não era minha culpa. E não era culpa daqueles que viviam comigo. E não é aqueles que vivem lá até hoje, que vivem aqui, que vivem aí, né? Não é culpa de um demônio. Não é o demônio, não é essa figura mitológica, né? Na verdade, são estruturas da sociedade. Então, eu percebi que além do inferno ser aqui, ser esse lugar que a gente vive hoje, esse lugar também eles são infernos, né? São vários infernos. Eu vejo que há uma necessidade de se carregar culpa ou de culpabilizar o outro, porque o diabo, ele é super necessário. Quando você pega uma criancinha, começa a trabalhar a cabeça daquela criança e ela cresce acreditando que existe um diabo que vai castigá-la, né? E um Deus que também vai castigá-la. Porque se essa criança cresce sabendo o que Deus quer e ela não segue o que Deus quer, Deus entrega ela para esse diabo. E esse diabo é uma pessoa terrível. Mas Deus não é terrível por entregar ela para um diabo. Entendeu? E isso é a cultura do medo. Esse medo, depois de anos na cabeça da pessoa, é claro que a pessoa não vai conseguir, muito raramente ela vai conseguir se desvincular disso, como eu consegui. Certo? Eu sei onde eu tenho culpa e sei onde eu não tenho culpa, e assumo minhas culpas e assumo meus erros. Eu sou responsável pela minha vida, né? A culpa, ela foi inventada para que fosse sua, de uma forma ou outra, sua, e que você batesse no peito e gritar mesmo que a culpa é sua, né? Por tudo, entendeu? Enquanto isso, tem uma cúpula que decide por você, e essa cúpula, ela influencia diretamente no seu cotidiano. Tudo de ruim que acontece não é por causa de erros que você cometeu ou de erros que essa cúpula cometeu, é culpa de um diabo. Certo? E Deus, tanto para coisas ruins ou para coisas boas, ele sempre é indubitavelmente perfeito. E isso é muito louco, porque, né? Porque quando eu entendo essa cultura religiosa, o grande truque de poder, ele desarma. Então eu aprendo a pensar o contrário, que a culpa não é minha, que é dos grupos. Grupo de sociedade, de estrutura, sistema. E que o inferno são sempre os outros. O seu ambiente de trabalho é um inferno. A sua casa é um inferno. E conviver com esses infernos é necessário para que a gente consiga compreender. É necessário para que a gente consiga caminhar. Entendeu? É uma forma de se livrar da forma mais brutal de opressão.
Você conviver com seus infernos, você começar a dialogar, tá ligado? E você começar a assumir, velho, as suas responsabilidades por aquilo que acontece, entendeu? Agora, o mal e o bem, ele é foda, o mal e o bem, porque liberdade, ele é diferente de livre-arbítrio, tá ligado? Quando eu falo com a galera, eu costumo dialogar essas paradas com a galera da quebrada, que eu falo bem assim, o livre-arbítrio, eu falei, cara, livre-arbítrio é o seguinte, é o que eu falei agora, faça o que Deus quer, isso é livre-arbítrio, senão você queima no fogo do inferno. E liberdade é você poder decidir, tá ligado? Você não tem liberdade, a liberdade é uma utopia. E vendem pra você o livre-arbítrio. Você confunde livre-arbítrio com liberdade. Entendeu? E isso é covarde. Isso é covarde. Isso é covarde por quê? Porque os líderes religiosos, hoje eles fazem parte da cúpula. Essa cúpula que decide por nós. Politicamente falando. Eles influenciam diretamente na política. Se a gente pegar no Brasil hoje, por exemplo, existe uma bancada evangélica. E outra coisa, a bancada ruralista, ela também é crente. A bancada da bala, ela também é crente. O país é governado por cristãos, certo? Mas esses não são verdadeiros cristãos, porque cristão de verdade, cristão é isso, cristão é aquilo. Cara, o país tá uma merda. O país hoje é um inferno. Eu lembro que Mamão tava conversando, né, com uma amiga, e ela era da igreja, né, e eu falei com ela que eu tava lendo A República, né, A República de Platão. Aí eu falei com ela que a República de Platão, ela foi escrito há 376 anos antes de Cristo. E ela não acreditou em mim, porque ela falou que o primeiro livro que foi escrito foi a Bíblia. E cara, você pensa comigo que é com esse tipo de pessoas que a gente está lidando. Com esse tipo de pessoa que a gente está lidando. Por exemplo, dentro de uma igreja, os líderes da igreja, eles não estão discutindo, tô falando daquela igreja lá do bairro, agora eu tô falando da igreja do bairro, não tô falando mais daquela igreja, aqueles grandes templos, do qual os grandes pastores e grandes líderes, bispos e tal, eles influenciam diretamente na política lá. Aí tem a igreja da base. Porque esses pastores, eles não estão jogando ali nos seus cultos diários, dominicais e escolas dominicais e por aí, os problemas relacionados à periferia. Eles não estão discutindo os problemas básicos da periferia. A violência, tá ligado? Eles fazem o quê? Eles reforçam a ideia desses grandes líderes, né? É uma réplica da réplica. Por exemplo, já vi vídeos, já vi vídeos, por exemplo, de garotinhos de 6, 7 anos de idade pregando, e as pessoas ficam até maravilhadas, nossa, que coisa linda, mas o que ele tá fazendo? Ele estereotipa aquele jeito de se fazer, e é tão fácil de se fazer que uma criança de 5, 6 anos de idade consegue fazer. Por quê? Porque é repetido. Repete-se o discurso, e esse discurso do qual se repete é um discurso do opressor. Acho interessante a gente discutir, por exemplo, sobre relacionamento, né? Relacionamento. Eu já visitei igrejas durante bastante tempo.
Falo por experiência. Durante vários domingos, eu visitei a igreja com minha ex-mulher, que eu fiquei muitos anos casado, e ela ainda é da igreja, né? E eu ia pra agradá-la, tal, e ficava lá, cara. A gente faz coisas no relacionamento pra agradar o outro, né, tal, até chutar o balde. Mas durante vários domingos ele falava da relação entre homem e mulher em casal. E tinha coisas absurdas, do qual a mulher deveria se comportar de tal jeito, e pá, e levar em frente as pequenas opressões, que a gente sabe, né, que essas pequenas opressões elas se transformam em algo gigantesco e por aí vai, entendeu? E se a gente não parar, né, se a gente não se alertar no começo, na vida de casal, nessas pequenas demonstrações agressivas que a gente naturaliza, ela vira uma bola de neve, vira uma coisa gigante que pode, né, se tornar um crime. E a gente tem experiências disso também, porque num país cristão, igual o Brasil, um estado, igual o Espírito Santo, por exemplo, que é um estado extremamente religioso, o nome do estado já está falando, é Espírito Santo, entendeu? Onde tem uma grande concentração de conservadores. O que acontece? É um estado extremamente violento que se mata mulheres igual não se vê em qualquer lugar do mundo. Olha os últimos dados de violência contra crianças e adolescentes. Olha os números de assassinatos. Entendeu? Se você pega, por exemplo, a instituição Polícia Militar, é uma instituição armada crente. Se você entra numa sala, por exemplo, de uma prefeitura, de qualquer prefeitura do Espírito Santo, você vê crucifixo com representação católica, você vê bíblias nesses espaços, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco, porque nós somos governados por cristãos, cara. Somos governados por cristãos e a sociedade é cristã. E essa sociedade cristã que eu percebo que está fardada ao fracasso. Então, tipo assim, dizem que é pelo batismo que se dá um novo nascimento. E que o batismo é necessário para a salvação. Agora eu tô falando especialmente para quem é cristão. Porque, cara, esse é um público, certo? Concordando ou discordando de várias fitas, todo mundo acredita, não é isso? Então, tipo assim, ou pelo menos a grande maioria, né? A Bíblia, porém, nos diz que o batismo, né, é importantíssimo, tá? Precede a salvação. Não sei se essa crença do novo nascimento pelo batismo... Cara, a parada é o seguinte, tipo assim, não importa onde vai ser o céu, não importa se existe céu, não importa nada. Eu tô falando então já que eu penso o seguinte, já que o meu mundo, já que esse inferno aqui é feito por cristão, e o batismo, o que é um batismo? O batismo é apaga lá o pecado original, sei lá, essas coisas que eu não entendo muito bem, que nem concordo, mas eu tô falando pra você, e se você acredita nisso, cara, se você já for batizado, se você já foi batizado, eu falo pra você, cara, reveja. Eu não tô dizendo pra você parar de acreditar em Deus, eu não tô falando isso, não é isso que eu tô falando, eu tô falando pra você o seguinte: repense nas suas atitudes, repense na sua postura, leia
e tente entender, tente você mesmo entender. Veja que da maneira como está sendo feito, não está dando certo, certo? Cara, eu tenho muita vontade de trazer o pastor Henrique Vieira, né? Eu acho que é Henrique Vieira mesmo. Desculpa se eu errei o nome agora. Eu tenho muita vontade de trazer ele aqui, porque ele é um cara que eu tenho curiosidade de trocar uma ideia com ele. Eu já fiz o convite, não sei, vou tentar trazer ele aqui. Porque, cara, se... Eu não quero convencer as pessoas a ser ateu. Jamais eu faria isso. Eu não quero que as pessoas, por entender, sofram como eu sofro. Eu acho que as pessoas precisam sim de um refúgio. Elas precisam das suas crenças. Então vive com suas crenças. Mas, cara, veja que tem coisa muito errada. Tem coisa muito errada, né? Nessa sua crença, na maneira como você está fazendo, independente da sua religião. Independente da sua religião, certo? Eu tô falando de você que acredita em Cristo, certo? E realmente a postura que esses cristãos estão tomando é bem diferente do próprio Cristo, né? Então, o Papo de Perifa hoje eu só liguei o microfone aqui e falei, né? Não sei nem se tem pé nem cabeça, mas a ideia mesmo é o que é um país triste, né? O que é um país triste? Porque o Brasil, que é o país do carnaval, é o Brasil, é o país onde está todo mundo, o povo é feliz. Sinceramente, essa felicidade, na verdade, é uma demonstração do quão estamos doentes. Porque eu acho que precisamos sim, cara, pensar, precisamos nos distrair. Mas sinceramente, cara, a gente tá com um número de mortes absurdas de Covid. Fora a Covid, a gente tá com números alarmantes de todo tipo de crueldade. Todo tipo de crueldade. E o que as pessoas estão fazendo? Elas estão se concentrando para ouvir música alto e ficar se divertindo como se estivesse numa boa. Então, sinceramente, essa felicidade eu não quero. Essa felicidade para mim é absurda, tá? Para mim, o cristão não está só dentro da igreja, né? E está nos bares, estão nos presídios, estão na polícia, estão nas ruas, estão na praia, né? Estão fumando maconha, estão roubando, estão prendendo, estão matando. E é isso. Eu só queria hoje mesmo trocar essa ideia, porque sinceramente não vejo o Brasil um país feliz, não. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu, com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do
diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground, no céu com os santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro, e Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com do Senhor. O mundo inteiro